Começar a palavra, eu queria mandar um beijo para a Natália, para as meninas que estão me vendo e nos vendo nesse instante. Beijão, Natália, te amo. Amados, queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua presença. Que essa palavra possa ser escrita em nosso coração. Deus vem abençoando, Deus, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nessa noite. Vem derramando, Pai, sobre nós a tua presença. Que os nossos ouvidos e olhos espirituais estejam abertos. Que essa palavra possa ser como uma semente numa terra fértil. Pai, assim que humildemente nós te oramos, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém? Com essa situação que a gente vive, veio uma pergunta no início da semana para mim. O que é que Deus deseja para nós? Qual o desejo do Senhor? O que é que Deus quer para a gente? Mesmo nesses momentos de dificuldades que a humanidade toda está enfrentando. Qual o desejo de Deus para mim e para você? E eu fui atrás dessa resposta. E essa resposta, amados, está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Para te dar um contexto histórico dessa carta que Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, um jovem pastor que ia tomar conta de uma das maiores igrejas daquela época, a igreja de Éfeso, e que ele, na carta inteira, ele começa a advertir Timóteo a tomar cuidado com as falsas doutrinas, os falsos ensinos, para que ele pudesse manter um evangelho puro. Mesmo ele jovem, ele não prestasse atenção à sua condição de pouca idade, mas replicasse o que tinha aprendido com o próprio Paulo, nos tempos de discipulado e caminhada juntos. E Paulo, escrevendo para Timóteo, seu discípulo, ele escreve assim, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exerçam autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo que nós estamos distantes fisicamente, qual o desejo de Deus para nós? Continua o mesmo, que sejamos salvos e que tenhamos o pleno conhecimento da verdade. Salvação, que sejamos salvos. Salvos de quê? Da condenação eterna, amados. O Senhor quer que nós sejamos salvos de uma condenação eterna. E salvar é livrar alguém de algo, é proteger alguém de algo.
E essa salvação que Deus deseja para mim e deseja para você, é que não sejamos condenados ao lago de fogo eterno, que está preparado para Satanás, seus servos e todo o inferno. Deus preparou um local para jogar o diabo, para jogar os demônios e para jogar todos os que servem a Satanás. Mas qual o desejo de Deus para mim e para você? Que nós não sejamos jogados e colocados nesse lugar, onde soar dor, sofrimento e ranger de dentes. E qual outro desejo de Deus? Que nós tenhamos um pleno total conhecimento da verdade. E você pode estar perguntando aí, como eu perguntei para mim mesmo, que verdade é essa que eu preciso conhecer? Qual é a verdade que eu preciso ter um pleno conhecimento? Qual é a verdade que Deus deseja que eu e você, que está me vendo e está me ouvindo agora, quer que a gente tenha? E a resposta, amados, continua na própria sequência. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Qual a verdade que Deus quer que a gente tenha? Qual o desejo de Deus? Que nós tenhamos o conhecimento. Que verdade é essa que Deus quer que a gente tenha? Que existe um só Deus, um só Deus. Porque nessa época de Timóteo, em Efésio, se serviam vários deuses. O povo na época era politeísta, tinha vários deuses, várias divindades, e Paulo adverte: Deus quer que nós tenhamos um só Deus, e que a gente conheça que exista só um mediador entre Deus e o homem. Quem? Cristo Jesus. E a palavra mediador é aquele que serve de elo, aquele que intermedia, aquele que liga entre nós e o Criador. Existe um só mediador, Cristo Jesus. E ainda completa, foi Ele que deu a sua vida por mim e por você naquela cruz. Ninguém mais fez nenhum sacrifício como Jesus fez para salvar a humanidade. Por mim e por você. E Deus quer que nós tenhamos esse conhecimento de Jesus Cristo como um único mediador entre Ele e nós. Não existe outro, é um só, é uma unidade. Por isso que aqui, amados, nós chamamos Comunidade Evangélica de Mauriti. Nós estamos em comunhão, comunidade, uma comum unidade. Qual? Jesus. Aqui, todos nós somos um. Aqui, todos nós somos um em Cristo Jesus. É essa unidade que nós temos aqui na igreja. E é essa unidade que você precisa conhecer, que não existe outro caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Todo caminho que não for Jesus Cristo é um beco sem saída. Conheça essa verdade que Deus quer que você conheça hoje. E você passe a mudar a sua convicção hoje. Essa é a única verdade
que existe um só mediador entre a humanidade toda e Deus, Cristo Jesus. O ungido, Cristo, que é o caminho, é a própria verdade e a vida. O Senhor quer que nós sejamos salvos, a vida eterna. Jesus, a verdade, Ele é Deus, Ele é o caminho, é o único mediador entre nós e Deus. E pense, amados, como essa verdade, durante toda a história, tem uma tentativa de sufocar essa verdade. Emerson, é isso que acontece? Desde os primórdios, amados. Desde o primórdio, quando Cristo morreu, que ressuscitou, que começou a caminhar entre os discípulos, que essa verdade de Cristo, como Filho de Deus, que ressuscitou entre os mortos, o único caminho entre nós e a humanidade, que essa verdade tenta ser sufocada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 28, a partir do versículo 11. Jesus tinha ressuscitado. E olha o que os judeus fizeram. Os que detinham a autoridade religiosa na época. Mateus 28, a partir do versículo 11. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Jesus tinha ressuscitado, a tumba estava vazia, o nosso mestre tinha ressuscitado. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: diga isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Então essa verdade que Jesus é o único caminho, amados, há mais de 2000 anos ela tenta ser sufocada. Os soldados que estavam fazendo guarda na tumba de Jesus, que foi lacrada, que foi selada. No outro dia, quando viram a tumba aberta por dentro, foram falar para os principais sacerdotes o que tinha acontecido, que tinham mulheres que tinham visto esse homem lá, na tentativa de sufocar essa verdade, amados, pagaram aos discípulos para eles replicarem uma mentira. Falem para aí, espalhem para todo mundo que foram os discípulos dele que roubaram o corpo, que ele não ressuscitou coisíssima nenhuma. E sem a ressurreição de Cristo, amados, sem crermos que Cristo ressuscitou, toda a nossa fé é vã. E essa notícia se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Até hoje. E isso foi passando para os nossos tempos. No mundo de hoje, a verdade é sufocada em que sentido? As pessoas contam que fazer boas obras, ser boa pessoa, por intermédio de outras pessoas, nós possamos ter acesso a Deus, e é mentira.
Você pode ser uma boa pessoa aqui na terra, sem Jesus, você não tem um elo com o Pai. Sem Jesus, que é a verdade, você não tem um elo com o Pai. Ele é o mediador. Você pode fazer as melhores obras, doar todo o seu dinheiro para a caridade, você pode ser uma boa pessoa, fazer pelo outro, ser altruísta, mas só isso não te leva para a salvação. O único caminho, amado, é crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que João escreve, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse será salvo. Sem Jesus não há elo, não há mediador, então não tem conexão. Ah, mas só através de outras pessoas eu posso ter conexão com Deus? Infelizmente, se não for por Jesus, não tem outra saída. Existe apenas um caminho: Jesus. E para nós, Emerson, crentes, o que é que você pode dizer a respeito de como é que essa verdade possa estar sendo perdida? Amados, muitos de nós que acreditam em Jesus, pode estar deslocando Jesus do centro do Evangelho. Estamos buscando a face do Senhor por milagres, por curas, por prosperidades. E como Jair cantou, nós estamos aqui pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por mim e por você. Se Ele fizer algo por você, amado, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se a coisa acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele é Deus da mesma forma. E muitos têm vindo buscar do Senhor por coisas terrenas, materiais. Aí eu vou lá para ser próspero, eu vou lá para ter uma cura, eu vou lá para ver um milagre, eu vou lá para ter um arrepio do Espírito Santo, eu vou lá para N motivos. Mas o motivo de estarmos aqui é só um: Jesus Cristo. E esse é motivo mais do que suficiente. Ah, mas só é tão simples. É. A verdade é simples. A verdade é simples. Jesus, Ele que morreu na cruz por mim e por você. Ele. Paulo escreve que é um mediador, aquele que morreu por mim e por você, porque não teve ninguém que morreu por mim e por você, amados. Só teve Ele, que entregou o corpo e o sangue dele, por mim e por você. Porque Jesus não merecia estar naquela cruz, não tinha pecado nenhum. Aquela cruz era para mim e por você. E Ele foi para lá por amor de você e de mim, para substituir, para nos substituir naquele lugar de dor e sofrimento. E é isso que Deus deseja para nós, que nós através deles, nós sejamos salvos. E não precisamos passar por um sofrimento eterno. Eu queria acabar esse culto dessa noite falando para você que está nos ouvindo, que o que Paulo falou no versículo 6, testemunho que se deve dar nos tempos oportunos. Povo de Deus, o tempo oportuno de falar de Jesus como o único mediador entre Cristo e a humanidade é este. Esse é um tempo oportuno,
onde as pessoas estão em sofrimento, em angústia, sem ter um norte, sem ter uma direção, em aflição, é essa hora de levarmos as pessoas ao conhecimento da verdade. Que nessa hora é que as vendas estão caindo, porque a humanidade está percebendo que a ciência não consegue protegê-la de tudo. A humanidade está percebendo que a economia não consegue protegê-la de tudo. A humanidade está percebendo que só existe um que pode proteger e livrar de todo o mal: Jesus Cristo, que ensinou na oração do Pai Nosso: nos livra, Pai, de todo o mal. O pedido que Jesus ensinou para a gente fazer em oração: nos livra, Pai, do mal. E esse, amados, é o tempo oportuno de falarmos dessa verdade, porque muitos buscam a paz em outras coisas e não alcançam. Essa é a oportunidade perfeita de falar com aquele que é consumador de toda a paz, aquele que traz a paz, uma paz que excede todo entendimento humano. Podendo estar na maior dificuldade, na maior aflição, e mesmo assim ter paz. É isso, amados, que nós devemos testemunhar. De quantos e quantos testemunhos temos aqui entre os irmãos da igreja, que nesses tempos de dificuldade são os tempos que eles estão mais aproveitando para ter as coisas e conquistar as coisas, de ver a mão do Senhor agindo na vida deles todos os dias. Lembrando que Jó, quando estava passando nos piores momentos da aflição, ele pôde ter um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de dizer: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de um relacionamento íntimo que eu tenho com o Senhor. Essa é a oportunidade da minha vida e da sua vida, meu amado, de termos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e com Deus. Amém, amados? Deus abençoe sua vida.